mocks, spies e integração. Agora vamos testar o Task Service, que é a camada que cria, lista, conclui e remove tarefas usando o nosso banco em memória. E aqui aparece um conceito central. A gente quer testar cada parte isolada. Para isso existem os test doubles, dublês de teste, sendo os mais comuns o mock e o spy. A ideia central é testar cada peça de forma isolada uma das outras. E ambos registram como as funções foram chamadas. Para testar o Task Service, abra a pasta do servidor, Source, Services e encontre Task Service. Nessa mesma pasta você cria o arquivo de teste com o mesmo nome, taskservice.test.js. A partir daí eu importo as funções do serviço, o resetDB do nosso banco de dados em memória e e outras funções do vtest para descrever os nossos testes e os mocks e spies utilizando o vai. Observe esse before each porque ele roda antes de cada teste. Aí aqui eu zero o banco de dados voltando ao estado inicial para ter um teste independente para cada caso. Isso garante que um teste não interfira na execução de outro. Cada um começa do zero. A partir disso, garantindo que o estado inicial de cada caso de teste tenha sido reiniciado ou zerado, nós vamos criar um caso de teste para garantir que createTask cria e armazena uma tarefa. Primeiramente eu crio uma tarefa e faço duas afirmações. A primeira é que essa tarefa deve conter a mesma estrutura que esse argumento passado para toMatchObject, ou seja, esse objeto e a nossa tarefa criada devem ser iguais. A segunda é que a nossa lista de tarefas retornada pelo serviço que acessa o nosso banco de dados, o estado do nosso banco de dados após a criação da tarefa, é que essa lista de tarefas deve ter o tamanho 1, porque nós resetamos o banco de dados, ele retornou ao estado inicial, que é nenhuma tarefa na lista de tarefas, e portanto após criar uma tarefa você vai ter apenas uma, necessariamente. A partir disso nós já podemos rodar o nosso caso de teste e verificar que ele está funcionando. Rodando npm ou npm run test. E aqui nós verificamos que o teste para o Task Service, que acabamos de criar, passa no nosso teste. Ainda dentro de Task Service, nós podemos criar agora um spy. Um spy é um espião. Ele basicamente observa uma função sem mexer no comportamento dela e registra como ela foi chamada. No caso, você pode registrar se uma função foi chamada com um determinado argumento, através de uma outra função que você chamou durante o teste. Por exemplo, nós podemos incluir um caso de teste para a função createTask do nosso serviço e verificar que ela delega a validação de título que nós passamos para a tarefa para validateTitle, ou seja, o mesmo título que você usa dentro da função createTask também é chamado na função validateTitle como um parâmetro. Salvando esse teste, a gente pode verificar que passou.
Dessa forma, o SPY é capaz de verificar como as peças ou funções se chamam entre si ou interagem entre si. Como que nós já sabemos, nós também podemos avaliar outros casos de testes que nós podemos escrever para o serviço de tarefas. Por exemplo, temos 3 novos casos de teste. Para o createTask, propagar o erro quando o título é inválido, ou seja, quando nós tentamos criar uma tarefa com um título inválido, a aplicação retorna um erro ou a função joga uma exceção e a lista de tarefas no nosso banco de dados continua a ter o tamanho 0, porque nenhuma tarefa foi criada antes disso, já que antes de cada teste nós resetamos o banco de dados. O segundo caso de teste é que toggleTask, que alterna o campo de a tarefa ser concluída, muda de valor entre true e false de forma alternando. Aqui nós criamos uma tarefa com o título de concluir depois e, após chamar a função toggleTask, a gente checa se done tem um valor de true, porque o padrão é ser false, uma vez criada. E após a segunda chamada, a gente verifica que ela se torna false a partir de ser true. Já no terceiro caso, a função removeTask remove uma tarefa existente. Primeiramente, nós criamos uma tarefa com o título para remover e após a chamada de removeTask, o retorno dessa função indica se a tarefa foi removida ou não, a partir do seu ID, como um argumento para a chamada dessa função. E após isso nós esperamos que a lista de tarefas do nosso banco de dados tenha um tamanho 0. Novamente executando os casos de teste após salvar Task Service, nós vemos que os testes passam. SPYs e mocks se complementam na sua estratégia de teste, porque o SPY ele serve para observar como uma função foi chamada, seja os seus argumentos ou retorno. O mock, por outro lado, ele vai simular as dependências daquela função. Como, por exemplo, você quer testar ou espiar uma função que chama outras várias funções, como dependências, e isolar essa função dessas dependências. Aí, para isso, você utiliza o que é chamado de mock. É como se fosse uma função de mentirinha que você usa para mascarar aquela dependência da função e depender apenas da lógica da função que você está espiando. Um bom exemplo no nosso código é quando nós tentamos criar uma tarefa. Essa função de createTask delega a validação para validateTitle e retorna a tarefa. Ou seja, nós podemos criar um SPY para a função validateTitle e observar como ela é chamada quando nós criamos uma tarefa com o título de tarefa mocada. Como esse título tem mais de 3 caracteres, ele vai ser um título válido e o SPY vai ser chamado com esse título e a nossa tarefa vai ter essa estrutura, porque é o de se esperar. E a lista de tarefas vai ter uma tarefa. Mas caso isso não fosse interessante para a gente, essa restrição de tamanho 3, e a gente quisesse simplificar essa dependência, a gente poderia mocar a implementação dessa função para retornar
verdadeiro para todo o título de entrada. Dessa forma, todo tipo de título dado à tarefa seria válido, não apenas aqueles que possuem um tamanho maior que 3, maior ou igual a 3. Por exemplo, A. A é um título, só que não seria, pela lógica normal, um título válido. Só que como a gente mocou essa dependência da função validateTitle para uma função que sempre retorna true, todo tipo de título vai ser válido a partir desse momento e o teste vai passar. Então é para isso que serve o mock. Você pode mocar parâmetros da função, retorno da função ou toda a implementação da função. Subindo na pirâmide, nós temos os testes de integração. Até agora nós praticamente só testamos funções isoladas, mas nós também podemos testar uma rota HTTP inteira, desde o caminho do pedido entrar até a resposta sair. Para isso nós usamos o superteste, que faz requisições direto no App Express sem precisar subir uma porta. No código, nós podemos criar, dentro das rotas, um arquivo de teste para taskroutes.test.js. Esse aqui é o código do slide. Primeiramente, nós criamos o App Express e testamos os casos de teste para rotas tasks. E antes de cada teste, antes de cada caso de teste, nós resetamos o banco de dados para garantir que os nossos casos de teste são independentes e confiáveis. Um exemplo de teste que nós podemos utilizar usando o superteste é: nós podemos fazer um pedido get à rota tasks e verificar que ela retorna um status code de 200, ou seja, o pedido foi bem sucedido, e como retorno do pedido um vetor com as nossas tasks. Aqui nós fazemos o pedido, verificamos que o status da resposta é 200 e que no corpo da resposta nós temos um vetor vazio, porque nós não criamos nenhuma task ainda. Isso seria feito através do método post, não do método get. Agora nós podemos adicionar um caso de teste para o método post, criar uma tarefa e retornar 201, ou seja, criado com sucesso. Primeiramente, nós criamos o App Express, definimos um pedido post para a rota tasks e mandamos como corpo do nosso pedido um JSON com o título da nossa tarefa. Nós esperamos que o status code da nossa resposta seja 201, ou seja, que tenha sido criado com sucesso. O corpo seja um objeto para a tarefa com o título e o status de concluída como false. E fazendo um pedido para a rota de tarefas, um pedido get, nós recebemos como resposta um vetor de tamanho 1. Outro caso de teste que vale a pena verificar é um post inválido. Por exemplo, nós podemos fazer um post para a rota task com um título inválido e esperar que esse título inválido retorne uma resposta de status code 400, ou seja, erro do cliente ao fazer o pedido. De novo, aqui a gente define o pedido post e envia um título vazio.
e esperamos que o status seja 400 e que o corpo da resposta tenha propriedade erro. Como exemplo, aqui nós temos uma lista de status HTTP que importam durante os nossos testes. Essa é uma lista que não é completa, existem outros tipos de erros que podem ser retornados na requisição, mas isso depende da implementação da nossa API. Aqui nós temos 200, que é muito comum e significa que a resposta foi bem sucedida. O 201, que foi para quando você faz um post e a criação da tarefa foi bem sucedida, ou seja, criado. 400, a requisição do cliente ao servidor foi inválida. E 204, que foi criado, mas não retornou nenhum conteúdo. Existe outro tipo de erro, que é o erro 500, que significa que houve um erro da parte do servidor ou da API, por exemplo. Mas esse é uma parte de um estudo mais aprofundado que você pode fazer a parte desse mini curso.